Bora te atualizar agora sobre o Cruzeiro, que ficou sem mais um alvo para a zaga. Contei para vocês outro dia sobre uma mudança na filosofia de contratações do Cruzeiro. Na era Alexandre Matos era um Cruzeiro que gastava e comprava. Agora, desde a saída do Matos, a pegada é bem diferente. O Pedro Júnior, que é filho do dono da SAF e é quem toca o departamento de futebol, tem sido bem mais cauteloso e criterioso na hora de contratar. É por isso que o Valentim Gomes, que era um alvo do Cruzeiro desde o início do ano, nesse momento parece mais perto do Feyenoord, e que o Brian Medina, zagueiro colombiano de 23 anos de idade, que pertence ao América e estava na mira do Cruzeiro, acaba de fechar com um Tondela de Portugal a operação de 2 milhões de euros. Na semana passada, o Pedro Júnior chegou a admitir que monitorava a situação do Brian Medina depois que o scout o descobriu, embora, na oportunidade, tenha dito que o Cruzeiro não havia feito proposta. Só para lembrar que há mais um terceiro zagueiro na mira cruzeirense, trata-se de Vitor Gabriel, mas a chance de um negócio acontecer parece pequena, até porque o Inter pede hoje 8 milhões de euros pela transferência do atleta. E noite de Brasileirão para o Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro, 7h30, Maracanã, a bola rola contra o Fluminense. Todo mundo falando que será a despedida de John Arias, hein? Venda praticamente fechada para o Wolverhampton da Inglaterra, mas o atleta deve se despedir hoje neste duelo no Maracanã, e um jogo que se tornou ainda mais especial para o Cruzeiro, porque tivemos 5 partidas na rodada. Empate do Palmeiras com o Mirassol, 1-1 no Allianz Parque, vitória do Corinthians sobre o Ceará no Castelão em Fortaleza, vitória do Santos sobre o Flamengo, hein? Isso mesmo, 1-0, gol de Neymar na Vila Belmiro, Botafogo e Vitória 0-0 e Red Bull Bragantino 2, São Paulo 2 em Bragança Paulista. Com isso, a tabela tem o Flamengo na liderança com 27 pontos, 13 jogos, o Cruzeiro em segundo com 27 pontos, 13 jogos, o Red Bull Bragantino com 27 pontos, 14 jogos, o Bahia, o quarto colocado com 24 pontos, 13 partidas, é o Brasileirão com o Cruzeiro. Em caso de empate, assume a liderança. Em caso de vitória, assume a liderança, abrindo 3 pontos de vantagem e, claro, terá um jogo a mais. O duelo se tornou ainda mais especial. Claro que o Cruzeiro tem aí tabu pela frente, de ter apenas uma vitória no novo Maracanã, que foi sobre o Flamengo pela Copa Libertadores de 2018, mas tabu, como a gente sempre fala, né? Foi feito para ser quebrado. O Cruzeiro, que chegou ontem à noite ao Rio de Janeiro, fechou a preparação com um treinamento à tarde na Toca da Raposa 2, e o técnico Leonardo Jardim, ele tem aí um elenco quase que inteiro. A exceção é o Kaique, que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e com a dúvida que o Leonardo Jardim vai levar até a hora da partida. Joga o jovem Cauã Prats ou joga o William? O William está recuperado, treinou normalmente nos 2 últimos dias e não deve ser problema para este compromisso. O próprio Leonardo Jardim falou que era uma opção para a lateral esquerda, mas vamos aguardar. A informação que a gente tem é que ele realmente ainda não decidiu e está em dúvida se coloca o garoto ou se coloca o William. O restante da equipe não deve ter nenhuma surpresa com Cássio. Aí o William, se ele jogar na direita, o Cauã vai entrar na esquerda. Se o William jogar na esquerda, o Fagner entra na direita. Fabrício Bruno e Vidalba, dupla de zaga. Lucas Romero, Lucas Silva, Christian, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge é o time provável para o duelo desta noite, hein? Jogo valendo então a liderança, e a nossa transmissão começa a partir das 5h30 da tarde, diretamente comigo aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã, e todo o nosso timaço na Samuca TV para trazer aquele dia de jogo KTO especialíssimo e que seja uma quinta-feira de ótimas notícias para o torcedor do Cruzeiro. Tá falado, pessoal? Chegando com o Cruzeiro aqui no apito final, Emerson Pansieri. Fala, Hugo, um abraço para você, Hugão, também pro Emerson Romano, Xará e todo mundo que acompanha o apito final, edição de quarta-feira. Quem nos acompanha no YouTube, dá para ver aqui
a praia de Copacabana, já emendando com o Leme. Para quem está no radinho, eu conto para você que aqui é a região sul do Rio de Janeiro e o visual é muito bonito, também com as luzes ligadas aqui dessa parte sul, onde o Cruzeiro, inclusive, está hospedado. O Cruzeiro chegando agora já, mais para o fim da noite, aqui no Rio de Janeiro. A equipe optou por fazer a preparação em Belo Horizonte, né? Nada de treino aqui no Rio. O time treinou à tarde e aí os jogadores chegaram há pouco aqui no Rio de Janeiro. Essa equipe forte, time, vamos dizer assim, completo, pensando nesse desafio contra o Fluminense, jogo que o Cruzeiro quer chegar à 9ª vitória no Campeonato Brasileiro. E chegar também à marca de 30 pontos e se igualar ao feito de 2014. Tem essa matéria do Guilherme Pio no itatiaisport.com.br. Mas sobre o time, sobre a formação, uma boa notícia entre os relacionados para o técnico do Cruzeiro é o Eduardo. Eduardo reforçando a delegação do Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro, porque ele foi baixa no jogo de domingo contra o Grêmio. Ele estava suspenso, ele foi expulso naquela partida contra o Vitória, aquele empate sem gols em Salvador, debaixo de muita chuva. Então, muita gente esquece, porque teve a parada do Campeonato Brasileiro por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes, e aí agora o Eduardo volta a ficar à disposição do Mister, e o Mister confia muito no Eduardo, um jogador que sempre entra no decorrer das partidas, ajuda, faz gols, é um atleta que está compondo a delegação do Cruzeiro aqui nesta partida contra o Fluminense. É a nossa jornada esportiva de amanhã e a gente fazendo aquele esquenta aqui na Itatiaia. Eduardo, jogador que compõe a delegação do Cruzeiro aqui no Rio de Janeiro, Hugo Sérgio. Dali Pansieri é uma boa notícia. Ele que foi expulso naquele jogo contra o Vitória. Fica à disposição do técnico Leonardo Jardim. Me refiro ao Eduardo, Romano. É um jogador que pode acrescentar, né? Um jogador inteligente, que estava até bem, aí acabou sendo expulso. Mais uma boa opção aí pro Leonardo Jardim para esse jogo em que o Fluminense tá fora do G6, né? O Fluminense vai tentar voltar pro G6 aí. O Fluminense é o 7º colocado com 20 pontos. Pois é. E o Cruzeiro podendo assumir a ponta do Campeonato Brasileiro. Exatamente, uma vitória da Raposa. O Cruzeiro ainda dá 30 pontos na tabela de classificação. E sobre o time então que vai a campo, Pansieri. O que dá para destacar do time, Hugo, é que o Cruzeiro ainda não definiu. O Cruzeiro leva esse mistério, o mister Leonardo Jardim leva esse mistério para o Maracanã em relação ao lado esquerdo, em relação à lateral esquerda para esse duelo contra a equipe do Fluminense. E eu explico. É que o William pode jogar no setor de maneira improvisada, já fez isso no futebol alemão, então para ele não tem nenhuma surpresa em atuar naquela posição, apesar de ser um lateral direito de origem, é a função que ele cumpre no Cruzeiro. E o Cauã Prates é mais jovem, 16 anos, poderia entrar, mas vai depender também desse aspecto tático, o pensamento do mister Leonardo Jardim sobre o que é melhor, sobre o que vai encaixar melhor para esse duelo contra o Fluminense. Então, o Cruzeiro leva essa dúvida para a partida que vale, então, essa 9ª vitória dentro do Campeonato Brasileiro. E é interessante dizer também que o restante do time, para mim, sem mistério. É a equipe que já vai ficando na cabeça do torcedor. O torcedor está acostumado com essa equipe, né? Cássio no gol, aí é o Fagner ou o William na direita, a zaga de Fabrício Bruno Vidalba. E aí Cauã Prates ou o William, lembrando que o Kaique está suspenso com o 3º cartão amarelo. Então, dentro desse grupo forte, tem essa baixa do Kaique do lado esquerdo do Cruzeiro, é aqueles que estão à disposição. O Kaique para esse jogo não está à disposição, mas isso todo mundo sabe desde a partida contra o Grêmio, quando ele foi amarelado. E aí o meio-campo de Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e o Matheus Pereira na frente, Wanderson e Caio Jorge ao Cruzeiro para buscar estes pontos, para buscar essa vitória fora de casa. E o Cruzeiro, então, já concentrado com essa possibilidade de time, eu vou passar para vocês aí, Hugo e Romano, eu acho que não tem muito mistério, não. Deve ser esse o Cruzeiro realmente para o duelo contra o time que foi o semifinalista da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, Hugo. Viu, Romano? Na direita, Fagner ou William, hein? Eu acho que ele vai de William.
Não vai fugir muito disso, né? Não tem tanta Não, dor de o cabeça. problema- Você falou, questão de elenco, né? E acho também que ele vai com o menino lá com o Calvin Prats na lateral esquerda. Não tem por que você tentar improvisar alguém. O William na esquerda. Não tem porquê. O menino foi bem no jogo. Comprometeu? Não comprometeu. E outra coisa, é jogo assim que você vê o menino aparecer, ué. E conhecendo um pouquinho o Leonardo Jardim, do trabalho que ele fez na Europa, ele não tem medo de colocar jogador novo em campo. Ó, terminou lá em Bragança Paulista, 2-2, Bragantino e São Paulo. Ele não tem medo de colocar menino pra jogar. Não, bota o menino pra jogar, pô. Tá certo. Sobre o zagueiro, Pedrão, fala pra gente, ô Pansieri. Pois é, Hugo, o Cruzeiro emprestou o Pedrão para o Pafos do Chipre, né? Uma negociação com esse time europeu que está na casa de R$1 milhão para o Cruzeiro, esse empréstimo de 1 ano. Pedrão, contrato com o Cruzeiro até 2026, estava emprestado ao Avaí, até chegou a cogitar uma possibilidade dele ser integrado ao elenco do Cruzeiro, que vive essa questão da zaga, até porque o Janderson se machucou ali antes da parada para a disputa da Copa do Mundo de clubes da FIFA. E aí o Janderson era um jogador da base que tinha subido para o time principal. O Cruzeiro ainda não fez essa reposição. O Pedrão foi estudado, olharam, observaram, mas chegou essa proposta dessa equipe, né, o Pafos do Chipre, e foi uma proposta legal, porque o Cruzeiro ainda pode receber 2 milhões de euros por 50% dos direitos econômicos desse jogador. Então pode cair no Cruzeiro mais 13 milhões de reais, vamos colocar assim. Uma negociação de R$1 milhão pode chegar até 13 milhões de reais. Essa é a informação. O jogador, curiosamente, né, fez uma partida, me recordo, em 2022 contra o Fluminense, aqui mesmo no Maracanã, segundo tempo, jogo difícil, jogo complicadíssimo na época, e ele entrou com personalidade. Depois não teve mais aparições no time principal do Cruzeiro, apenas na base, né, no sub-20 do Cruzeiro, capitão, chegou a ser capitão do Cruzeiro e até atuar ao lado do Bruno Alves, que segue na zaga do time celeste, mas agora o Pedrão vai buscar outros desafios, vai jogar no Chipre da Europa. Por falar no Sub-20, o Cruzeiro hoje perdeu para o São Paulo, e com esse resultado negativo e um jogo aí ao fim da primeira fase, o Cruzeiro então está em terceiro lugar com 32 pontos. O time já estava classificado, então 32 pontos é a pontuação do Cruzeiro, que vai enfrentar agora o Botafogo fora de casa, o time comandado pelo Luciano Dias, que vem fazendo uma boa participação também no Sub-20 do Campeonato Brasileiro, e o mister Leonardo Jardim, todo mundo de olho na garotada. Por exemplo, recentemente Cauã Batistella teve contrato renovado, Bruno Alves, fica essa dúvida se vai ganhar uma chance, uma oportunidade de treinar no time principal. Às vezes faz, né? Alguma atividade, não quer dizer que ele está incorporado totalmente. Esses atletas sabem disso, e quando tem a necessidade, por exemplo, o Otávio desce para atuar também no time sub-20, o próprio Kaique Kenji, esses atletas sabem, né, que isso faz muito parte, né, da rotina deles. Uma hora no principal, outra hora no time sub-20 do Cruzeiro, Hugo! Dali, Pansieri. Pedrão que já foi de destaque na base do Cruzeiro, né? Aí, só que o Pedrão subiu no momento que o Cruzeiro estava bem bagunçado, né? E quem sabe agora ele não segue a vida dele lá em Chipre, que aliás é um país muito bonito. Se ele souber, vai aproveitar bem lá. É bem rodado, hein, Romano? Não, rodada é pneu, né, Hugo? Você entendeu o tema. Você tem muita experiência em viagens internacionais. Aí é outra coisa, mas rodada é pneu. Gostou dessa, não? Não, rodada é pneu. Pneu de carreta. Pneu experiente. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.